Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Ultimate News. E cara, faz tempo que eu não falo isso, faz tempo que eu não apareço por aqui no canal do Ultimate. E hoje eu vou trazer para vocês então um pouquinho das informações, das novidades que a gente vai ter então para essa temporada de 2025 do Campeonato Brasileiro de Drift, o Ultimate Drift. Então já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos conteúdos e das transmissões, das lives que a gente faz aqui do Campeonato Brasileiro, como aqui a gente vai ter então dia 22 e 23 a primeira etapa do campeonato, que vai ser no Mega Space, a grande montanha. Então se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum desses conteúdos e nenhum desses momentos do Campeonato Brasileiro de Drift. Então sem mais delongas, bora trocar uma ideia e falar sobre as grandes novidades para a temporada de 2025. Bom, para quem não sabe, a Ultimate Drift faz parte, é confederada, né, à CBA, que é então a Confederação Brasileira do Automobilismo, que de fato é quem credencia e traz o título de campeão brasileiro da categoria. Então é óbvio que a gente tem a regulamentação tanto técnica quanto desportiva. A parte técnica fala mais sobre a construção do carro, né, e também dos equipamentos, tudo mais que o piloto precisa ter para estar apto, para estar homologado e poder competir, passar da vistoria, podemos assim dizer. Então para quem quiser construir um carro de drift é bem bacana, porque serve como um guia de como fazer um carro profissional, quais os limites, né, onde você pode até ir cortar do carro, adaptações e mudanças. Esse regulamento mais técnico, como eu já expliquei, fala sobre essa parte de construção do carro e a gente não vai se ater muito a ele, até porque não tiveram tantas mudanças nessa parte, tirando a questão do pneu, que a gente já comentou, já teve publicação recente também no Instagram, da grande fatia de pneus que alterou do ano passado, que o tamanho máximo era 285 e agora o tamanho máximo é 265, e ao invés de ter várias margens, várias zonas de corte de peso para tamanho de pneu, agora a gente tem apenas dois grandes grupos, que é acima de 1.251 kg, pode usar limite máximo 265, e abaixo disso, 1.250 kg, por exemplo, o tamanho máximo do pneu é 245. Essa foi uma das grandes e talvez únicas mudanças que a gente teve na parte técnica. Mas vamos falar então sobre a parte desportiva, que teve bastante mudança de como vai funcionar o Campeonato Brasileiro. Uma das grandes mudanças que a gente teve também, já foi comentado no Instagram, mas aí na parte desportiva mesmo, são das categorias. A gente não vai ter mais a categoria Light, que era um campeonato exclusivo, né, separado. A gente tinha dois campeonatos, que era a Light e a Pro. Etapas e qualificação e os pilotos inscritos eram de fato separados e diferentes. E a gente não vai ter mais a separação, a gente só vai ter uma grande categoria, que é a Pro. Mas dentro dessa grande categoria, a gente vai ter filtros ali dentro, subcategorias para premiações, podemos assim dizer. Então a gente vai ter o campeonato principal, que é a Pro, e a gente vai ter ali dentro filtros de Rookie e Master. Rookie é quem tem menos de 8 etapas, né? Então eu, por exemplo, me encaixaria como Rookie. Então, por mais que eu estivesse inscrito na Pro, concorrendo na Pro para ser campeão brasileiro, eu também estaria de tabela ali, recebendo premiação e pontuando para a tabela dos Rookies. Isso também acontece para os Masters, que é a outra categoria, que é a galera acima de 40 anos. Então a gente tem essas três categorias, né? A principal, que é a Pro, e as outras duas subcategorias, que é a Master e a Rookie, que também vão estar seus pontos ali acumulando, tudo mais. Vai ter o troféu, vai ter os pódios, vai ter o ranqueamento, vai ter toda essa questão para essas outras categorias, mas como eu já falei, até para destacar, eu acho importante o grande foco, a grande categoria aí, realmente o Campeonato Brasileiro, o grande título, é a categoria Pro. Então, por mais que a gente tenha perdido uma categoria, a gente acabou ganhando mais outras duas, né? O que grandemente mudou, de fato, foi que agora a gente não tem mais duas competições, apenas uma que define tudo. Mas é claro que essa alteração traria mudanças grandes em outras áreas, e a gente vai falar sobre isso na qualificação e nas batalhas, que sim tiveram mudanças, mas não precisa ficar em choque, porque não é que nem a Fórmula Drift, a gente não aboliu a qualificação. Não sei por quanto tempo isso vai durar também, família. Mas enfim, a Qualify agora vão ter 4 formatos, né? 4 possíveis formatos de qualificação. A ideia é utilizar o tradicional que a gente já conhece, as 2 voltas consecutivas, mas
o formato do pulo, né? A classificação, de fato, e a formação do chaveamento de batalhas teve uma grande alteração, né? Esse caminho, o pulo da Qualify para as batalhas, teve uma grande mudança para essa temporada de 2025, onde foi criada, então, as pré-batalhas. E como isso vai funcionar? Para explicar a regra geral, antes de a gente falar, então, dos formatos específicos ali, por exemplo, da qualificação. Os 24 melhores qualificados vão travar suas posições e vão ir direto para o chaveamento principal, para o top 32 principal. Os demais vão compor ali do 25º em diante um outro chaveamento, um outro top 32, que são as pré-batalhas, para disputar as vagas, as 8 vagas que sobraram, que restaram do chaveamento principal. Então o 25º vai virar o primeiro lugar, né, desse chaveamento pré-batalhas, e dali para baixo a galera vai então, né, assumir essas outras posições para formar do primeiro até o 32º, fazer essas batalhas, aquele bololô, e aí os 8 melhores daqui sobem para o chaveamento principal. Então pode ser que aquele cara que está qualificado, sei lá, em 40º, ele possa sim subir e até mesmo ganhar a etapa. Então, por mais que a gente tenha perdido a Light, ela meio que foi colocada ali junto, digamos assim, na Pro, com esse chaveamento de pré-batalhas, e tudo virou um grande campeonato. Então meio que perder conteúdo, perder drift, perder oportunidade para aqueles pilotos que querem se mostrar, isso não vai acontecer. Uma das visões do Ultimate com essa questão das pré-batalhas é de fato que todo mundo possa pelo menos batalhar uma vez e ter a oportunidade de alcançar os lugares mais altos aí e quem sabe o pódio. Com isso explicado, a gente já tem isso na cabeça, os 24 primeiros vão travar, passar direto, o restante vai fazer o outro chaveamento, os 8 melhores vão subir, e aí vai ter o quebra-pau principal, para o top 32 a gente sabe quem é o campeão da etapa. Com isso bem fixado na cabeça, vamos falar então sobre os possíveis formatos de qualificação. Que a gente tem o tradicional, as 2 voltas padrão que a gente conhece, todo mundo dá 2 voltas, aí os 24 primeiro trava, enfim, isso que eu já acabei de falar, né, mas é bom reforçar para vocês lembrarem disso, né, que vai ser o formato, grande mudança para esse ano, principalmente falando. Então, formato tradicional, todo mundo faz 2 voltas, Knockout, Qualify, todo mundo dá a primeira volta. Os 24 melhores já travam sua posição, dali para baixo, só do 25º em diante, esses vão dar então a segunda volta. E aí vai definir o chaveamento para o restante. Então, os melhores vão dar apenas uma passada na pista, nesse segundo formato, que é a opção Knockout Qualify. A gente já teve algumas vezes ela na Ultimate Drift também. A terceira opção é o Super Qualify, que então os pilotos só terão uma oportunidade para fazer uma volta na pista, e aqueles que pelo menos chegarem com o carro na pista, começou a fazer o drift, alinhou, zerou, alguma coisa aconteceu no meio da volta, mas que pelo menos esteve apto a fazer drift, ele ainda vai receber pelo menos um ponto para ter a oportunidade de estar no chaveamento de pré-batalhas. Aqueles que não conseguiram nem apresentar o carro de fato vão zerar e aí vão estar fora dessa possibilidade. Então, por mais, digamos que no formato Super Qualify tem uma vida extra para aqueles que tiverem algum problema ali no meio da volta. Mas é um formato que eu acho que já foi utilizado alguma vez sim na Ultimate, mas bem pouco, é bem raro de acontecer. E como eu já falei, a ideia é que a Ultimate continue utilizando, de preferência que aconteça tudo certo para que o formato tradicional prevaleça em todas as etapas. A quarta opção de qualificação é a qualificação direta, que é como vai funcionar nas etapas que são rodadas dupla. Por exemplo, a gente vai ter uma etapa inteira no sábado, acho que em Piracicaba, no Speedway, essas outras pistas que não gastam tanto pneu, e também no domingo. Então vai ter uma etapa inteira, né, no final, em cada um dos dias do final de semana. A gente já passou por isso várias vezes e o tempo é muito apertado, muito corrido, fica complicado para todo mundo. Então no primeiro dia vai ter a qualificação normal, as batalhas, e a ideia é, em questão de recurso de tempo, se for necessário, e provavelmente vai acontecer em etapas do domingo, de rodadas duplas, vai ser utilizado o resultado, né, a qualificação, né, o resultado da qualificação do dia anterior, né, do resultado das batalhas, né, não literalmente a Qualify, as batalhas, quem ganhou a etapa vai ser o primeiro lugar. Então vai pegar o primeiro, segundo, terceiro, enfim, pegar o rank final da etapa do sábado, e isso vai virar a qualificação para o domingo, e direto vai ter o chaveamento já completo e composto pela posição que eles ficaram, os pilotos no caso ficaram, na etapa do dia anterior. Esse seria
o formato da quarta qualificação, que seria a qualificação direta. Nessa qualificação direta, caso alguém não tenha participado no sábado, vai ter ainda mais uma linha de corte. Então a gente vai ter os 24 primeiros, por exemplo, no domingo, né? Vai travar os 24 primeiros. Os demais ali que acabaram zerando no sábado vão ter que fazer sua qualificação, porque eles não tiveram volta de qualificação para ser levada em consideração, né? E aí a galera que nem andou, né, no sábado, aí esses vão então entrar abaixo. Então digamos que a galera que zerou vai andar de novo, ficou o último em 34º. Aqueles que nem andaram no sábado, se ele ficar com 100 pontos, ele vai ficar em 35º no máximo. Então tem essas quebras aí para aqueles que não conseguiram participar do sábado, por exemplo, aquele que participou do sábado, enfim, tem essas nuances, mas a gente vai ver como isso vai acontecendo no decorrer da etapa também, no decorrer da temporada. E claro, eu não consigo me aprofundar tanto em cada um dos assuntos aqui, vocês conseguem ler também aí o regulamento, qualquer coisa é só dar um pausezinho, dar uma lida nos assuntos que eu estou abordando, estou também colocando na tela para entender 100% cabo a rabo, estou mais dando uma pincelada geral em todas as novidades que a gente tem para 2025. Só reforçando também a questão dos critérios de qualificação, né, não mudou ali em ângulo e estilo, talvez a pontuação, né, para quem está vendo alguns vídeos antigos, alguns mapas antigos, isso tem mudado bastante, não só aqui no Brasil, mas onde a gente tem qualificação, na Fórmula Drift americana não mais, mas na Europa, no Japão, até a FD mesmo antes de ter essa mudança ali nos Estados Unidos, mudava ali um pouco o peso das notas. Então aqui só reforçando para vocês que a linha vale 40, ângulo 30 e estilo 30, lembrando que o estilo tem a fluidez e o comprometimento, cada um valendo seus 15 pontos. Esses são os critérios que norteiam o drift, podemos assim dizer, né? Para quem quiser dar uma pausinha, uma lida um pouquinho mais carinhosa ali, pode entender um pouquinho mais profundamente, mas para a gente é um assunto até um pouco batido para quem acompanha aqui o Campeonato Brasileiro. Outras novidades que eu tenho que trazer para vocês aqui também são algumas regras que são novas, inclusive até de alerta para os pilotos não vacilarem na desinformação. Inclusive, pilotos, leiam, vocês que são da equipe também dos pilotos, leiam o regulamento de cabo a rabo para vocês não caírem no eu não sabia e rodarem de tabela. O que eu quero dizer com isso? A partir desse ano tem essa regra nova de que é proibida a utilização das pistas que serão utilizadas no campeonato para treinos e testes até 15 dias antes da etapa. Então vai ter uma etapa do Ultimate Drift, você aluga a pista 10 dias antes para treinar, você não poderá competir na etapa. Então isso é muito importante vocês marcarem isso na cabeça, é uma regra nova, até para evitar, né, o pessoal que às vezes é da região mais próxima, como por exemplo, sei lá, Piracicaba acontecia, Speedway, a galera até comentou sobre Campo Grande, mas a gente deu um treino lá, mas de fato é assim um exemplo dos pilotos que talvez teriam uma vantagem por estarem treinando no local muito próximo à competição, ainda mais quando os pilotos sabem qual que é o traçado de fato que vai ser utilizado na etapa, né? Então, às vezes os traçados até meio clássicos, Mega Space, por exemplo, teve mudanças do que a gente tinha de clássico antigamente sendo utilizado aqui no Brasil, mas não tem muita coisa para ser inventada ali, né? Então seria um exemplo de alguém que, por exemplo, locaria a pista, estaria treinando lá antes da etapa, meio que tirando proveito disso. Então uma regra que busca tentar equilibrar e trazer uma maior competitividade para o Campeonato Brasileiro. Acredito que é algo que é bem-vindo, mas eu tive que trazer aqui, dar uma reforçada aqui para alguém não ser pego nesse vacilo e acabar sendo impedido de competir na etapa, nessa pista que talvez você treinou sem querer muito próximo ali, né? Então, avisado está. Outra coisa que também eu preciso avisar, puxão de orelha nesse momento aqui para os pilotos, que agora é reunião de briefing, né, que eu já expliquei, cada etapa, por exemplo, vai ter um regulamento específico, né, sobre horários e tal, mas também tem as mudanças que são feitas, às vezes, fogem um pouquinho da regra, que é feito no briefing. Por exemplo, quando a gente sabe que três pneus fora zera, 2 pneus não, mas existem alguns traçados, algumas pistas que os juízes podem definir no briefing junto com os pilotos que 2 pneus é um zero em algumas pistas. Isso seria uma alteração da regra, isso seria um exemplo de um regulamento de etapa. Essas alterações podem acontecer, elas são definidas principalmente no briefing com a CBA, Ultimate e os pilotos todos reunidos. E então agora vem um momento importante para chamar a atenção, os pilotos que tiverem ausência injustificada ou do representante no briefing inicial, que é sexta-feira, ele vai perder 2 pontos na sua classificação, na Qualify.
né? Então vai tirar 90 pontos, vai acabar sendo 88 pontos. Se no sábado, no segundo briefing, ele também não for, a punição vai ser de 5 pontos, somando um total de 7 pontos penalizados na qualificação, caso o piloto não apareça no briefing. Ou um representante ali que possa fazer a assinatura e também passar essa informação, como o spotter, enfim, alguém da equipe. A gente sabe que isso acontece no drift. É como funciona um pouco a nossa categoria. Então isso aqui é uma coisa muito para tomar cuidado também para aqueles pilotos que não vão no briefing, que vão começar a sofrer e ser prejudicados diretamente no campeonato. Aqui eu vim trazer então um pouco para vocês sobre as tabelas de empate, como funciona um pouco, né? A gente tem 5 juízes nas batalhas principais. Existe essa possibilidade de 5 ou 3 juízes para as pré-batalhas, que é a repescagem, e para a qualificação são 3 juízes, né? Então ele vai escalando a quantidade de juízes. Na pré-batalha pode ser que sejam 5 ou 3, e nas batalhas principais são 5 juízes que estarão atuando. Aqui a gente tem então um exemplo, uma tabela para a galera compreender um pouco sobre como fica a questão de peso, questão de empate, por exemplo, né? Para um piloto ganhar, ele tem que ter bastante vantagem, né? Então aqui a gente tem os resultados aqui, por exemplo, de piloto A, 3 votos nele e 2 no empate. Digamos que o empate não tem um peso tão grande, tem um peso meio médio, então ainda dá vitória do piloto A. Mas um exemplo que a gente tem lá em contrapartida, né, na diagonal, é 3 votos no piloto A, por exemplo, e 2 votos no piloto B. Isso é empate, né? Então tem que ter uma diferença um pouco maior. Por mais que a vantagem dos pontos, né, a vantagem da quantidade, a maioria de fato está com o voto para o piloto A, nesse exemplo, não é unânime. E precisa ser pelo menos unânime ali, ou grande maioria, né, uma maioria considerável, a decisão para o outro piloto. Se caso um deles votasse em empate, né, aqui que está a questão dos pesos, né, que é um exemplo acima, que é 3 votos no piloto A, 1 voto no empate, 1 voto no piloto B, o resultado ainda seria do piloto A. Então só esse 3-2 que é um resultado de empate ali. Se tiver um 3-1-1, como foi o caso que eu acabei de falar, aí o resultado realmente vai para o piloto A. Então, de certa forma, a vitória precisa estar bem mais clara nessa questão para os juízes, né? Mas eles têm que estar quase meio que na mesma página, ou pelo menos vendo essa mesma vitória, para que de fato seja esse o resultado. Se tiver uma pequena dúvida ali, pelo menos 2, é empate, vai de novo, e aí então a definição. Aqui só para reforçar, a gente falar um pouquinho nas batalhas, né, como funciona. Para quem não conhece muito, a gente tem qualificação, 2 voltas sozinho, tradicionalmente, né? E aí tem a volta pontuada pelos juízes, os 3 juízes, de 0 a 100 pontos. Aí formam então a chave de batalhas, onde um piloto vai contra outro piloto, e aí no mata-mata eles definem quem avança adiante no chaveamento. É assim que funciona. Mas as batalhas é um piloto contra o outro, onde os dois têm que estar na posição de lead e chase, tem que passar por essa posição. Então a gente tem 2 voltas, onde o melhor qualificado começa na frente, e aí o outro, obviamente, vai começar na perseguição. Os objetivos do líder, como vocês podem ver, é fazer uma volta de 100 pontos o melhor possível. Já o do perseguidor é fazer a melhor mímica e melhor proximidade o máximo possível para cima do líder. Até resumindo, se vocês quiserem ler um pouquinho mais complementar aqui, pode pausar o vídeo. E claro que tem que ter a inversão, né? Então daí na segunda volta, aquele que foi de perseguidor vai ser o líder, e o papel dele agora é fazer a volta de 100 pontos de qualificação, a melhor volta possível, sem atrapalhar o amiguinho. E aí aquele que foi de líder na primeira passada vai agora então de perseguidor, fazendo a sua mímica e proximidade melhor possível. Após as 2 voltas, os juízes definem quem foi o melhor da batalha. Então, só para reforçar um pouquinho para vocês sobre como funciona um pouco a batalha de drift e que meio que os pilotos têm que fazer, qual que é o objetivo? É passar a linha mais rápido, chegar primeiro? Eu atrapalho meu amiguinho? O que eu tenho que fazer? Então, já está explicado para vocês como funciona também o drift competitivo. Aqui a gente também traz, talvez, tentando clarear um pouco como funciona ou qual que é a visão da questão do procedimento de largada. A gente tem como regra meio que pré-estabelecido ou mentalmente estabelecido que o piloto da chase tem que ficar atrás do líder. Isso não é obrigatório. O chase ele pode até queimar a largada, sair antes, não tem problema. Ele pode sim ultrapassar o líder. Ele pode fazer o que ele quiser. O que ele não pode é atrapalhar o líder. Então, se ele quiser lançar lado a lado e conseguir encaixar às vezes o movimento do Furikai, que é aquele pêndulo que se faz para o arremesso, para a lançada, beleza, tudo certo, não vai ter dedução. Se ele quiser fazer a filinha, vir atrás, que às vezes é um pouco difícil, acaba perdendo um pouquinho de ritmo, também beleza. Talvez seja mais seguro para evitar um contato justamente nesse momento de pêndulo.
Inclusive, que era um critério um pouco em aberto, podemos assim dizer, de uns tempos para cá, a Ultimate conseguiu fazer algumas correções, com as linhas pintadas no chão que determinam a faixa do líder, que determina o quanto o líder pode meio que, digamos assim, fazer o arco, né, fazer o pêndulo do Furikai, que se o líder passar daquela faixa, aí a responsabilidade de uma possível batida na lançada que acontece, e que às vezes é polêmica, acabaria passando para o líder. Então, apenas trazendo e reforçando a questão de que não é obrigatório o piloto Chase ficar atrás, mas ele não pode atrapalhar o líder na lançada, que tem bastante liberdade, pelo que está escrito aqui também no regulamento, para fazer a lançada como bem quiser. Aqui a gente fala um pouquinho sobre a regra, né, dos 5 minutos que existe, todos os pilotos têm direito a pedir os 5 minutos por etapa, né, se pedir na qualificação não pode pedir nas batalhas para mexer no carro e não pode fazer mudanças de setup, de configurações para melhorar o carro de uma volta para outra, por exemplo, mexer na pressão do pneu. Mas caso tenha alguma batida, alguma quebra, algum problema, pode sim utilizar os 5 minutos para arrumar o problema no veículo. Claro que isso não invalida, por exemplo, se tiver problema no meio da volta, você infelizmente vai sair bem prejudicado na batalha e tentar contar com a sorte para levar a vitória. Mas, quando a gente tem às vezes as pancadas entre pilotos nas batalhas, aí a gente tem então os minutos que são cedidos, possivelmente, podemos assim dizer, para os pilotos por conta das pancadas. Então, tendo colisões nas batalhas, o piloto considerado culpado, ele não tem tempo para poder arrumar o seu carro, mas aquele que não é o culpado vai ganhar 10 minutos livres da competição para poder fazer ajustes não, né? Para poder arrumar os danos do carro que vieram por causa dessa batida. Muitas vezes, inclusive, se o piloto não consegue arrumar o carro a tempo, por mais que ele não consiga voltar para a batalha, ele vai ser o vencedor. Mas aí ninguém avança no chaveamento, fica aqueles buracos que às vezes acontecem. Mas isso foi só uma curiosidade. Voltando para a parte das batalhas, caso a gente tenha uma culpa compartilhada, que isso que era uma talvez dúvida que se tinha no ar, agora ambos os pilotos vão receber 10 minutos para poder estar arrumando os seus veículos, para então voltarem para a competição. E é óbvio que quem determina se é culpa de A, B ou compartilhada são os juízes. E agora a gente vai para uma das outras grandes mudanças que a gente teve também nessa temporada, que são os pontos do campeonato. Ano passado a gente teve o descarte, que muita gente não gostou, mas que não mudaria muito o resultado. Se a gente buscar pelo site da Ultimate Drift, com e sem descarte, Lucas Medeiros seria sim o grande campeão brasileiro, então não faria tanta diferença, mas a regra do descarte foi sim deixada de fora da temporada de 2025 e a gente voltou com o modelo padrão que a gente tinha, podemos assim dizer, que é o dobro da pontuação na última etapa da competição. Só que a gente também teve mudanças nas pontuações de qualificação e batalha, então bora dar uma olhada nisso, como vocês já podem ver na tela. Agora a Qualify, o primeiro lugar leva 5 pontos, o segundo 4 pontos, o terceiro 3 pontos, o quarto 2 pontos e do quinto e diante 1 pontinho para todo mundo na qualificação. Antes apenas o P1, P2 e P3 ganhavam pontos, 3, 2 e 1 pontos, né? Obviamente 3 pontos para o primeiro lugar e aí ia decrescendo até o terceiro lugar. E ninguém mais ganhava pontos de qualificação, agora todo mundo pelo menos ganha 1 pontinho por estar presente, podemos assim dizer, para angariar alguns pontinhos. Muita gente que não conseguia se classificar acabava até ficando com 0 pontos no final de uma etapa, por exemplo. E aqui pelo menos você sai com algum pontinho para estar acumulando para a competição. E aí a gente pula direto para as batalhas. As pré-batalhas não vai ter ponto, então ali realmente vai servir como mais uma chance. Meio que a Ultimate já está dando esses pontos aí a mais, podemos assim dizer, que talvez estariam ali nas pré-batalhas, nas qualificações, que antes não tinha, né? É uma forma dos pilotos estarem acumulando pontos, mas as pré-batalhas vão servir literalmente como um desafio, né? Como um pulo para poder realmente chegar à zona de pontuação, né? Digamos que as pré-batalhas, como se a gente fosse traçar um comparativo com a Fórmula 1, seria, né, a pré-batalha, aquela zona da 11ª colocação até a 20ª, né, 22ª, enfim, né, da Fórmula 1, que não pontua. Né, a galera que não pontua está nas pré-batalhas, que não consegue passar, né? Os 8 melhores que avançam para o chaveamento principal, é como se fosse a galera que estivesse ali no top 10, que vai levar, assim, os pontos para casa. Então, essa é uma das grandes diferenças também, o que traz um grande desafio, né? Porque chegar apenas nas pré-batalhas, vencer às vezes um grande oponente por ali, não é suficiente para garantir pontos para a competição.
Como é um top 32, você tem que pelo menos ganhar 2 batalhas para ficar tranquilinho, né? Porque daí você vai para o top 16, top 8. Top 8 você está entre pelo menos os 8 que vai subir para o chaveamento principal e garantir no mínimo então os 16 pontinhos, que é do 17º ao 32º. Claro que se você subir ali na competição, conseguir se mostrar, for até campeão, vai então seus 100 pontinhos. O pulo de pontuação aqui não mudou, né? 100 pontos para o primeiro, 88 para o segundo, 76 para o terceiro, 64 para o quarto, do quinto ao oitavo 48, do nono ao 16º 32 pontos e dos 17º ao 32º 16 pontos, isso não mudou, né? E aí, como eu já acabei de comentar, nas pré-batalhas não tem pontuação. E aí, para finalizar, a gente fala sobre a pontuação em caso de interrupção de prova, como que vai ficar definida a etapa caso interrompa. A gente teve esse caso em Brasília em 2024 e ficou bem confuso ali para os pilotos, até para o público entender como funciona. Então a gente teve aqui atualizações, né, em uma parte específica aqui do regulamento para falar sobre isso, mas no geral, terminando, digamos assim, não conseguiu ir para frente no top 32, digamos que as qualificações vão definir as batalhas, o que é até meio lógico. Se não tiver batalha nenhuma, né, aí todos os pilotos vão receber só os 16 pontos do top 32, como está aqui, na interrupção antes das qualificações, né? Todos os pilotos receberão 16 pontos, então isso é antes da Qualify. Está escrito treinos qualificatórios, mas é uma mudança que vai ter aí na versão final do regulamento. Então, antes das qualificações, se tiver interrupção, todo mundo recebe 16 pontos. Se tiver que interromper durante a Qualify ou as pré-batalhas, mesma coisa, todo mundo recebe 16 pontos. Agora, se for após a qualificação, aí o resultado da qualificação vai ser literalmente o resultado das batalhas. Então, o primeiro lugar vai ser o P1, o segundo lugar vai ser o P2, é como se formasse o chaveamento e automaticamente as notas de qualificação fizessem as vitórias das batalhas. Então, é óbvio, né, que o primeiro vai ficar em primeiro, o segundo vai ficar em segundo, o terceiro vai ficar em terceiro. Isso é óbvio. Então, caso não tenha, né, caso tenha interrupção depois da qualificação e não tenha nenhuma batalha, a Qualify vai determinar de fato todas as posições e o resultado da etapa. E é isso então, galera, esse foi o Videones, né? A gente falou bastante coisa nesse vídeo, mas a gente trouxe um grande resumo, principalmente das mudanças que a gente teve para a temporada de 2025 nesse grande formato, né? As possibilidades de qualificação, eu acredito, e o ideal é sim a utilização do formato tradicional, mas a gente está utilizando esse formato nocaute, esse formato de chaveamento de pré-batalhas, que é um pouco parecido com repescagem, com seeding bracket, mas que é um formato meio único aí que a Ultimate está utilizando e vai estar testando nesse ano 2025. Então a gente vai ter 2 grandes top 32, né? A gente vai ter o pré-batalhas e o principal, então vai ter bastante batalha para a gente estar acompanhando aí no final de semana, e agora de uma categoria só, talvez até incentivando aquela galera da Light, entre aspas, eu enxergo assim, posso estar enganado, mas até compartilhando um pouco da minha visão com vocês, que vai estar nessa pré-batalhas, né? Meio que agora tendo 2 top 32, inconscientemente a Light vai estar por ali, até porque a ideia que se tem é que a galera da Light estava mais começando, mais na entrada, e agora a gente vai ver de fato como vai ser a mistura, esse bololô, quem que vai conseguir se destacar e quem que vai acabar caindo um pouco, porque para quem não sabe, a gente ainda talvez vai falar sobre isso aqui no canal do Ultimate mais para frente. Para 2026, as vaguinhas vão começar a ser mais limitadas e o resultado na pista vai determinar quem vai continuar vivo na competição. Firmeza, galera? Então esse foi o Videones, foi as atualizações aqui do regulamento para vocês, espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, compartilhem com a gente aqui nos comentários. Acredito que a equipe do Ultimate vai estar assim lendo, a gente vai estar lendo, talvez trazendo algum vídeo com algumas respostas a essas dúvidas que talvez vocês tenham e tragam para a gente aqui nos comentários do canal do YouTube da Ultimate Drift. Beleza, galera? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que acompanharam o conteúdo. Para quem quiser também acompanhar mais conteúdo sobre Drift, se inscreve lá no meu canal, @Raikamate, aqui no YouTube, para também acompanhar as transmissões que a gente faz ao redor do mundo e um pouquinho da minha carreira, da minha vida aí como piloto de Drift. Então, eu sou Raikamate, vou ficando por aqui e até o próximo Ultimate News. Valeu e fui!